Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo do Projeto Conecta, uma iniciativa da Abrap Coach, onde a gente conversa sobre vários temas da nossa economia, da nossa sociedade, das nossas profissões. E hoje nós temos a grande honra de ter como convidado aqui conosco o nosso amigo Joy Colares, que é economista, advogado, gestor e produtor de eventos e presidente do Sindilojas, o Sindicato Lojista de Belém, e diretor também da FEComércio do Estado do Pará. E representante também do setor de turismo, aqui do nosso estado. Então, Joy, seja bem-vindo, tá? E eu vou logo fazendo a primeira pergunta para você, para esse nosso bate-papo. Para você, como você vê, você que convive no dia a dia com os empresários, qual é o maior desafio das empresas na retomada agora pós-pandemia, pós-crise? Pós não, que ainda não acabou, mas nós já estamos aos poucos retomando. Como você vê esse cenário e quais são os nossos maiores desafios? Sem dúvida nenhuma que o maior desafio agora é a sobrevivência, né? Nós estamos aí, vamos tomar como exemplo o nosso segmento, o Sindicato dos Lojistas. Nós acabamos de passar agora 34 dias com as nossas lojas fechadas, praticamente sem atendimento ao público. Praticamente isso nunca aconteceu na história da nação brasileira. A gente sempre diz que o Brasil desperdiça muita coisa, a sociedade brasileira nunca passou pelo sofrimento de uma guerra, então por isso que a nossa sociedade é tão dispersa, é tão alegre, tão satisfeita, porque nunca passamos por uma guerra efetiva. Tivemos lá atrás a Guerra do Paraguai, a Guerra do Uruguai, mas não foi exatamente uma que tivesse atingido a nação como um todo, foi muito localizado. Então, hoje, o grande desafio das empresas do varejo é a sua sobrevivência, a sua manutenção. Não tínhamos nada que pudesse ser vislumbrado pelo empresário, a não ser aquele que, pela própria consequência do seu negócio, estava com um caixa razoável ou bem tranquilo no seu banco, que pudesse imaginar que de uma hora para outra, ou seja, do dia 19 de março em diante, nós tivéssemos 60%, 70% de queda no faturamento diário e que a partir do dia 27 de abril nós tivéssemos praticamente zero de faturamento. Então, já são aí 60, eu tenho até aqui um calendário que eu vou marcando a quantidade de dias que nós estamos. Então, nós já estamos aqui há 71, hoje é dia 1º, estamos com 74 dias de que, efetivamente, a pandemia, de alguma forma, nos afetou a todos aqui do Brasil, né? O primeiro caso foi dia 17, e no dia 19 começaram a tomar as providências, os diversos governos estaduais e os prefeitos municipais. Então, o grande desafio é a sobrevivência, porque, mesmo voltando, a gente não tem ideia, mas já tem notícias, não tem números fechados. Ainda hoje tive uma reunião de manhã com o pessoal do DIEESE, nós não temos os números concretos, até porque sabemos que não é hábito do brasileiro, quando encerra a atividade da sua empresa, ir lá na junta comercial e dar baixa no seu contrato. Mesmo que agora seja tudo eletrônico, mas ainda não temos esse procedimento. Mas, com certeza, já temos muitas baixas no comércio lojista de Belém, do Pará e do Brasil como um todo. O que tem para um é igual para todo mundo, não tem diferença. Verdade. Saiu uma estatística do Sebrae, Mais de 600 mil micros e pequenas empresas já fecharam as portas, não vão ter condições de voltar após pandemia. E também, João, tu falou isso até abril, interessante, um cenário de guerra que nós estamos vivendo, Os desafios são muitos.
E o que fazer? O que tu acha que as empresas podem fazer para enfrentar esses desafios? Ó, eu tenho dito nas oportunidades que eu tenho como essa de dizer Sumiu o teu som, Jóia. Jóia, Som, parou o teu som aí. teu som aí. Desligou agora. Não, continua desligado. Vê o volume. Vê se é o microfone aí, Jóia. Deu problema. Microfone ou volume aí do teu dispositivo aí. Continua sem áudio. Sem áudio. Agora ficou sem imagem também. Acho que ele vai entrar de novo. É. Enquanto ele não volta, esse nosso bate-papo é realmente um bate-papo. Todos podem participar, fazendo perguntas. O Rafael já participou com a gente, sabe, né, Rafael? Mas quem está entrando pela primeira vez... voltou agora. Voltou. Todos podem fazer pergunta aí para o Jóia também, tá? Então, vamos lá, Jóia. Retomando aí. O que fazer, então, nesse cenário de guerra aí que você colocou, que as nossas empresas estão vivendo? Eu estava dizendo que nós temos 4 grandes desafios aí enquanto empresários, e aqueles que me conhecem sabem que eu não gosto de chamar empreendedor. Você é empreendedor até o momento que você abre uma empresa. No momento que você abre uma empresa, você deixa de ser empreendedor, na concepção da palavra empreendedor, e passa a empresariar uma empresa. Então, eu vou deixar uma reserva aqui no telefone para poder, se cair o microfone, a gente tem a reserva aqui. Isso. Então, você, como empresário, tu tens o primeiro desafio, a manutenção da tua equipe de trabalho, ou seja, você conseguir arcar com a folha de pagamento da tua equipe. No primeiro momento, nós tivemos uma dificuldade no mês de março, porque de certa forma, demorou a sair a medida provisória, a 927, que permitiu que se fizesse algumas situações, antecipação. Nós, no Cindy Lojas, desde o dia 19 de março, assinamos um termo aditivo permitindo a redução da jornada de trabalho, permitindo a suspensão dos contratos, e naquela época, para nós, era 60% dos valores do salário a título de gratificação, sem valor indenizatório. Mas com a medida 927, que trouxe a possibilidade da suspensão, mas que teve o seu artigo 29 cancelado e depois foi editada a 936, parte dos problemas relativos à folha de pagamento eles estão solucionados até agora, meados de junho, porque a medida provisória permitiu que se fizesse a suspensão ou a redução da jornada por 60 até 90 dias. Então, isso está resolvido até agora, hoje. Mas daqui a uma semana vamos começar a ter problema se os efeitos da medida provisória 936 não forem adiados por pelo menos mais 60 dias. A medida a validade dela já foi prorrogada, mas os efeitos dela ainda não foram, então precisam ser trabalhados também. Então, com isso, a gente consegue resolver parte dessa questão dos salários, da manutenção da folha de pagamento do nosso salário, que nos preocupa bastante. O segundo ponto fundamental que a gente tem que administrar enquanto empresário é o pagamento da locação dos aluguéis dos prédios onde a maioria dos estabelecimentos comerciais estão instalados. Poucos são aqueles que são proprietários dos seus prédios. Em shopping, por exemplo, ninguém é proprietário das suas lojas, né? Sempre para o aluguel. No caso do shopping, os administradores de shopping, e aí nós estamos acompanhando bem de perto isso, porque
quem tem loja em shopping, você tem uma loja em shopping, sabe como é que isso funciona. Alguns equipamentos zeraram o aluguel, outros 30%, outros 40%, outros a gente não sabe, porque é um segredo guardado aí a 7 chaves, são os contratos individuais entre locadores e locatários em termos de shopping, mas foram administrados. Quando você vai para as lojas de rua, que é a imensa maioria, nós temos 9.000 estabelecimentos do Cindy Loja representa em Belém, apenas 1.000 são de shopping. A discussão, a tratativa dessa questão da locação está sendo com o senhorio. E, muitas vezes, esse imóvel também é a única fonte de renda desse locatário. Então, a gente chama da viuvinha, né? Aquela senhora que é viúva, que o marido deixou o prédio, ela aluga e esse aluguel compõe a renda ou mensal dela ou é quase a totalidade dos rendimentos daquela família. Então, isso está sendo muito difícil de ser trabalhado. O locador tem que entender que se o locatário que já vem há 3... Oi, Jorge, sumiu o teu som também. A gente está tentando fazer com que isso seja reduzido. É preferível para esse locatário receber metade, 70%, 40% do aluguel, mas permanecer com aquele inquilino, do que botar o inquilino para fora, e aí vários inquilinos serão colocados para fora, se agirem dessa maneira, e ficarão no mercado vários prédios vazios. Quando da retomada, e ela vai acontecer, porque isso vai passar, esses prédios vazios vão concorrer, essa oferta vai ser muito grande, e é possível que esse locador não consiga nem recuperar o valor do aluguel que ele tinha antes. Então, essa é a segunda grande família de preocupações que eu digo que o empresário está tendo hoje. A terceira família são os seus fornecedores. E aí, fornecedor está tanto de mercadoria, de bens para serem comercializados, como de serviços. E aí estão os serviços públicos, água, luz, telefone, internet, todo tipo de serviço, né? E estamos com um problema significativo. O corte de energia elétrica, até dia 15 de junho aqui no Pará, não está proibido pelo decreto, que inclusive foi renovado agora pelo governador na data de ontem, mas as contas, a gente é sabedor que essas contas estão se acumulando. Uma hora vai ter que pagar, né, Júnior? Uma hora vai ter que pagar, né? Então, fornecedores de mercadoria, a gente sabe que essa é uma negociação muito delicada. Vai também um a um, aquele fornecedor que você já é cliente dele 10, 15 anos, ele vai entender, embora ele esteja na mesma situação, vai ter que entender que é uma situação passageira, mas é a grande família de problemas. A quarta família de problemas que completa esse ciclo é as obrigações com os governos municipais, estaduais e federal. E aí nós estamos falando de tributos, de impostos, de taxa, que estão sendo também postergados, mas tem uma que me preocupa bastante, que é a questão do recolhimento de verbas para o governo poder manter os auxílios. Acabei de falar da medida provisória 936, que está permitindo que o governo pague até 70% do salário dos nossos empregados. O crédito que está sendo concedido aí, tanto pelo governo federal como pelo governo estadual, que é uma coisa que não está fácil, depois a gente pode vir a falar disso. Sim. Mas também as taxas, impostos e o recolhimento que não está acontecendo. E a gente sabe que, se faltar, a economia já diz. O governo faz investimento, o empresário vai atrás e faz o seu empreendimento, esse empreendimento gera emprego, esse emprego gera salário, que gera consumo, que gera imposto novamente e retroalimenta o governo. Eu sou keynesiano. Na minha linha de economia, eu vejo um papel muito importante do Estado, não como executor
da comercialização, mas como provedor de políticas públicas que visam o desenvolvimento. Sim. Agora, tu tocou num ponto crítico aí, né? Que é a questão como as empresas estão sem faturamento. E tu listou aí uma série de obrigações que as empresas continuam a ter. E o socorro econômico não vem, né? A gente vê que o governo publica e diz que tem dinheiro com juros mais baixos e tal. Só que, na prática mesmo, quando a gente vai no sistema financeiro, quando a gente vai nos bancos buscar esse dinheiro, não encontra. Então, isso não pode haver Isso na nossa economia se os bancos realmente não socorrer as empresas. Isso acontece por uma razão só, apenas uma razão. E eu vou te explicar ela. E, por favor, eu vejo que tem senhoras aqui, não me achem grosseiro, mas eu vou dizer a realidade do que está acontecendo. Eu tive a oportunidade, eu fui por 12 anos diretor administrativo do SEBRAE, depois administrativo e depois técnico. Então, eu convivi muito com essa questão de fundo de aval, incentivo daqui, incentivo dali. Efetivamente, o governo federal botou 16,7% do PIB, 1 trilhão e 200 milhões de reais para serem trabalhados pelos entes financeiros. Nós estamos falando aí de BNDES, estamos falando de Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, Banco do Centro-Oeste, Banco de Brasília, estamos falando aí de Banco do Brasil, Caixa Econômica, e todos os 4 bancos privados, vamos nominá-los Bradesco, Itaú, Safra e Santander. Só que a gente viu o presidente da Caixa Econômica com um terno muito bonito, uma gravata italiana maravilhosa, o cara do Banco do Brasil com um terno dizendo, não, vamos operar, não sei o quê, pode deixar conosco. Ele faz isso, é o marketing, o presidente confia e tal. Só que tem uma questão. Tem um cara, e aí que eu digo, não me achem grosseiro no que eu vou falar, eu tenho uma denominação para isso, o ânus de plantão. O ânus de plantão é o do gerente da agência que você tem a sua conta lá. Esse indivíduo, ele é avaliado ao final do trimestre, do semestre, do ano, pela rentabilidade que ele deu para o banco, pela quantidade de retorno, pela lucratividade, pelo nível de inadimplência que a agência dele efetuou naquele período. E isso ele é promovido, ele é rebaixado, ele aumenta o percentual de ganho no salário dele. Enquanto nós tratarmos neste momento especial de pandemia, que não tem nada a ver com tudo que a história de crédito no Brasil se viveu nesses últimos 200 anos aí que a gente trabalha. Como esse dinheiro chegar como crédito, como operação de crédito, baseada na Convenção da Basileia, no Tratado da Basileia, que é o que rege todas as operações financeiras no Brasil e no mundo, a empresa não vai conseguir alcançar esse crédito. Aquelas que precisam, que a gente sabe que banco não dá guarda-chuva em dia de sol. Banco só dá guarda-chuva em dia de sol. Não te dá um guarda-chuva em dia de chuva, só te dá em dia do sol. Então, quem não está com título atrasado hoje? Quem não está com certidão positiva em vez de negativa? Quem não está com caixa baixo? Quem não está com balanço ruim? O varejo teve esses 5 últimos anos, de 2014 a 2018, com resultados péssimos. Nós tínhamos acabado de 2019, foi o fundo do U, como a gente diz, a recuperação da economia U ia começar a subir novamente e nós fomos pegos pela pandemia. Então, se você for analisar balanço, se for analisar comportamento creditício, adimplência das empresas que estão desesperadamente precisando de crédito e for aplicar a Convenção da Basileia, nós não vamos alcançar. Não adianta, o governador disse que tem 200 milhões de fundo de esperança do Bampará, 100 mil cadastros, não sei o quê. Quantas operações foram realizadas?
Acho que foram realizadas 3 ou 4 mil dessas coisas, a maioria com créditos de R$ 1.500, R$ 750. Um ou outro recebeu 5 mil, só soube de uma empresa que recebeu 15 mil. Então, não vai, tem que ser tratado. Eu tenho colocado isso sempre. E semana retrasada, a senadora Cátia Abreu, o senador Carlinhos, mais o Sebrae Nacional lançaram o Pronamp, que ainda não está vigorando, acho que é só a partir do dia 5 agora de junho, que trouxe... E detalhe, essas operações lá do início, 85% do risco delas são subsidiados pelo governo federal. Mas, mesmo assim, as entidades privadas não arriscam, porque tem o bendito gerente da tua agência que não vai te dar esse dinheiro com o risco de não receber de volta, porque está sendo classificado como operação de crédito. Eu não sei qual é o nome que a gente tem que dar, até porque, como eu disse, nunca aconteceu nada parecido antes, mas não pode ser doação porque é dinheiro público, então não tem como ser doado. Tem que ser uma operação de risco, benefício, casa especial, programa Covid-19, sei lá o quê. Mas temos que tirar da Convenção da Basileia as regras de concessão desse dinheiro, porque senão nós vamos continuar olhando para ele, sabendo que ele está lá, mas absolutamente inalcançável. Mas, do teu ponto de vista, Joy, o governo ele não está meio que paralisado nessa situação? Ele não devia ter uma atitude mais positiva, mais incisiva, pelo menos com os bancos públicos, com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, que ele tem aval para fazer, né? Porque senão, como tu já expôs, aí vai ficar tudo como está, muito difícil. Quer dizer, só as megas corporações, as megas empresas que têm garantias, que têm isso, aquilo, vai conseguir. Mas aqui na ponta, que é a grande maioria, os pequenos, os médios empresários vão fazer o quê? Se está nessa situação que tu colocou. Então, não é papel do governo intervir nessa hora aí para ajudar realmente essas empresas? Eu acho que é o que está faltando, e por isso eu falei do Pronamp, que está a legislação agora aí, mas é uma medida enérgica. Eu era diretor do Sebrae, como eu falei no início, quando o Fernando Henrique, em 2006, lançou a Lei da Micro e Pequena Empresa. E ele disse assim, os bancos estatais têm que ousar. O que ele estava querendo dizer com isso? Era exatamente quebrar essa dificuldade que tem da micro e pequena empresa de acessar o crédito. É essa ousadia, eu não sei de que maneira ela pode ser operacionalizada, eu não conheço o sistema bancário por dentro, mas é essa ousadia, é essa energia, é essa determinação que o governo federal e estadual, porque o municipal não tem esse programa, tem o Fundo Ver o Sol, mas é micro e pequena empresa, é quase para o comércio informal, quer dizer, não podemos contar com o município com isso, é Estado e federal, ter que essa atitude mais drástica. É isso que estava cobrando a senadora Cátia Abreu e Carlinho, da implantação, e aí estavam cobrando do secretário do Ministério da Economia, do secretário de Comércio, para que efetivamente, e a data foi dada dia 5 de junho, essas ações comecem a efetivamente dar resultado. Porque, senão, nós vamos ter um grande problema de manutenção dessas empresas, que foi a primeira pergunta que tu me fizeste. Qual é o grande desafio? E eu falei, é se manter vivo. Oi, Joy, tudo bom, Joy? Aqui é Vilar, tudo bem? Olá. Queria fazer... Dorivan, tudo bem, Dorivan? Tudo bem, Rafael? Tudo bom, querido? Seja bem-vindo, tudo certo. Obrigado. Olha, tudo bem, Rafael? Olha só, eu queria nessa linha, fazer uma provocação. Quando foi estabelecido o valor individual, né, para homens e mulheres, o primeiro momento foi, vamos colocar R$200 pessoa física. R$200. Daí, por que era R$200? Baseado naquele valor da Bolsa Família. Aí o Congresso foi para 300, acabou ficando em R$600 para homens e R$1.200 para mulheres, de uma maneira geral. Aí eu pergunto o seguinte,
esses créditos, tanto do Fundo de Esperança quanto os do BASA, esses nós não vamos conseguir atingir eles. Se eu não me engano, 56 mil contratos renderam até R$2.000 pelo Fundo de Esperança. Um ou outro recebeu 10 mil e um outro, eu acho que 15 mil, eu acho que só esse que tu conhece, Jóia, eu não conheço mais nenhum. Eu acho que só esse que tu conhece aí. É os peixes lá do Sebrae, é os peixes do Sebrae lá. Pois é, eu não queria nem falar disso, até para não deixar o nosso amigo Rubinho numa saia curta. Mas olha só uma coisa, tu imagina como a gente poderia fazer isso com uma ideia, viu, Dorival? Como a gente poderia fazer isso com uma ideia? Sim, olha, eu pago os impostos, mês a mês. Ora, se eu pago os impostos, eu poderia fazer uma política reversa, e aí sim, para garantir a sustentabilidade daquele negócio, porque quem paga impostos nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, tem uma espécie de identificação. Eu consigo ver fiscal, do ponto de vista fiscal, que aquele cara pagou. Por exemplo, o cara que fez o refis hoje já era para estar suspenso desde que começou a pandemia, porque provavelmente ele não está rodando o negócio dele. Agora que está se discutindo, basicamente no final de maio, essa questão do refis ser postergado. Mas eu diria assim, se o imposto é a tua referência fiscal, então o governo deveria começar a pensar, olha, se eu dei R$600 para uma pessoa física, eu posso endereçar, sei lá, R$10.000, fundo perdido mesmo, para a empresa que contribuiu até X, R$20.000. Isso no âmbito da pequena e da média empresa. Eu não falo da grande empresa, porque essa grande empresa é ela que está conseguindo alcançar essa tua esse ideia maior. seria tipo pelo faturamento? É isso? Pelo faturamento. Porque vamos Usar o supor, faturamento anterior das empresas para estipular um valor do crédito. Quanto seria o crédito? Valor, não tem juros, não tem nada. Olha, é teu. Como está sendo feito os R$600 e os R$1.200? O que vocês acham aí? Eu acho uma excelente ideia, né? Porque realmente faria justiça, né? As empresas que não são inadimplentes, que pagam seus impostos em dias, teriam tipo um aval, se é que eu entendi a tua ideia, né? Teria o próprio histórico do faturamento, daria como um aval para que ela pegasse o crédito nesse momento. Seria isso? Pois é. Seria isso, mas sem contrapartida de banco. Porque o problema todo agora é que o gerente, aí o Jói falou correto, é o gerente que está avalizando. Isso já seria uma coisa automática. Exemplo, você acha que o gerente ia dar R$600 para qualquer pessoa ou R$1.200 para as mulheres? Não ia dar nunca. Pois é. Então, esse seria um crédito tipo imediato. Mas aí é que está a questão. Essa concessão desse donativo, desse benefício, foi direto para a pessoa física e isso é a fundo perdido. Sim. Foi o que eu falei no início, isso é a fundo perdido. A concessão para a empresa não seria a fundo perdido. E aí é que eu digo, o governo não tem esse mecanismo operacional de conceder esse benefício e depois recebê-lo, como o sistema bancário faz, através de um contrato, da emissão de boletos, de tudo. Essa que é a grande, é isso que eu estou dizendo, que a gente tem que descobrir uma maneira, e eu te confesso que eu não consigo ver isso, de operacionalizar essa coisa direta. Se a gente pudesse tirar o sistema financeiro da jogada, era a melhor coisa do mundo. Só que o governo não tem essa estrutura de conceder, ele pode até depositar na conta da empresa. Mas como é que ele vai reaver isso novamente? De que forma? Ele vai contratar, fazer um contrato empresa por empresa? Mas, se a gente conseguir... As pessoas físicas também o governo não teve. O governo teve que fazer uma medida provisória, o governo teve que fazer uma costura, o governo teve que arrumar uma maneira de dar uma satisfação para a sociedade, e o governo fez. Foi uma operação monstruosa e, aliás, fica aqui parabéns para o Ministério da Economia, os atores, o Congresso. Nada parecido no mundo até hoje. Exatamente. Então, tem uma situação aí, viu, Alberto? Viu, Sim. Tem uma situação aí muito que eu tenho assim, as minhas convicções. Para empresário, não tem almoço grátis. Ponto. Entendeu? Então, o governo somente poderia fazer alguma coisa a nível de dar o aval mediante esse histórico aí de faturamento. E tem mais um detalhe ainda. A empresa que provar que está hábil a pegar o crédito, o problema todo, que eu acho também,
é na taxa de juro, porque se você for pegar o crédito hoje no Banco Brasileiro, se você tiver empresa redondinha, você pega sim o crédito, só que com os juros de mercado, na estratosfera. Então não tem benesse nenhuma, entendeu? O que a gente queria, que eu acho que deveria ser feito um estudo, como o Alberto falou, é através do histórico do faturamento da empresa, do seu histórico de pagamento de tributos, e aí achar um valor, né, que fosse garantido, né, que aquela empresa, que aquele empresário iria honrar, mas com juros subsidiado, pelo menos, um juro menor, e não esse juro estratosférico que está aí no mercado. Porque se a sua empresa tiver redondinha, mas o juro... você pega sim o crédito, em qualquer banco desse que o Jorge já citou aí, só que com juros nas alturas. E como ficou um período sem faturamento e a retomada vai ser gradativa, nós não vamos ter o mesmo faturamento diante da pandemia. E Joy, eu fico imaginando a pressão. Eu fico imaginando, Joy, a pressão que você sente quando sai no jornal. Olha, vai ser liberado tantos bilhões. A primeira coisa, vou já ligar para o Joy. Joy, como é que está isso aí? Não é assim? Parece que está fácil. Exatamente. Eu tenho falado muito na Federação do Comércio, que é o nosso órgão maior aqui a nível estadual, é a nossa entidade de primeiro grau, junto o nosso presidente Sebastião, junto ao BASA, que é o agente do governo federal aqui mais próximo da gente, a Caixa Econômica, que está próxima também, que é um banco social, e que deveria, como eu te disse, criar esse mecanismo. Tá? Olha, esquece a rede privada, porque a rede privada sempre vai querer ter um lucro. E, olha, o governo federal está emprestando esse dinheiro a Selic mais 0,2, ou seja, nós estamos falando aí de 2,7 ao ano para o banco privado. E esse banco está querendo repassar por 8,5, 9, até 15. Quer dizer, é um absurdo. Isso que deveria ser até proibido, mas é o que está né, aí. Pois é, mas aí, veja bem, a gente hoje tem, eu sempre coloco, eu respeito essa pirâmide sindical, sindicato, federação, confederação. Nós estamos aí com a nossa Confederação Nacional do Comércio, que é a nossa representante, com muita dificuldade de intermediar isso. Eles estão numa situação assim bastante delicada de um enfrentamento maior com o governo federal, porque o nosso atual ministro Paulo Guedes, da Economia, que acho ele excelente nos pontos, mas tem uns pecados no outro. Por exemplo, ele disse que para quem emprestar para micro e pequena empresa, isso é perda de tempo. Ele declarou isso 2 semanas atrás. Ele quer, como eu falei, a CNC está pisando em ovos, porque a todo momento o ministro Paulo Guedes quer entrar na receita do Sistema S. Por desconhecimento lá atrás, acredito que hoje ele não tenha mais esse desconhecimento, o Sistema S é mantido por nós, empresários. É 2,5% da folha nossa salarial, sem descontar 1 centavo do comércio, que a gente contribui com o Sistema S, as empresas de médio porte para cima, porque as micro e pequena empresa não estão mais descontando para o Sistema S, e é uma das poucas instituições no Brasil que funciona, eficiente e eficaz. Uma coisinha ou outra, pontual, num lugar ou outro, a gente descobre uma situação, mas 99,5% dos recursos do Sistema S são muito bem aplicados e com retorno para nós que somos os mantenedores. Então, como existe esse pisar de ovos aí, a gente não tem uma... Teu som, Joy. Maior que a CNC nessa questão de crédito, de buscar, de viabilizar, de pressionar o governo federal para que isso aconteça. Eu, por exemplo, estou absolutamente ativo. Eu falei para ti, Dorivan, semana retrasada eu tive 35 eventos na minha agenda. Essa semana agora foram 40, só de reunião do comitê da retomada para que a gente pudesse colocar hoje o Comércio de Belém funcionando. Foram sem exagero nenhum.
do domingo, dia 24, para ontem, domingo, dia 31, foram 40 horas de reunião desse comitê. 40 horas. No domingo, nós começamos às 10 da manhã, terminamos às 4 da tarde, no domingo, dia 24. Ontem, começamos às 3 da tarde, terminamos às 10 da noite. E fora na semana, as reuniões que foram. Foram 40 horas de reunião. A gente pode participar, mas a gente não está presencialmente. Por exemplo, eu, como estou aqui, sou do grupo de risco, motor 6.2 e hipertenso, meu universo está sendo esse retângulo aqui. A gente tem 2 celulares, tem a TV aqui, tem o laptop, mas tu não está lá na linha de frente, como é bom, põe o documento debaixo do braço e entra lá na sala do gerente do banco, ou vai lá com o presidente do Banco da Amazônia, ou vai lá com o presidente do Banco do Estado do Pará, e olha, bora botar isso aqui para funcionar. Não tem essa presença física, mas a gente está tentando. Para mim, esse hoje voltando as lojas a funcionar agora, prorrogando as medidas da MP 936, eu, pessoalmente, vou me dedicar a forçar, brigar, fazer o que eu puder fazer para que a gente tenha de volta, consiga, na verdade, acessar esse crédito, porque, senão, o índice de mortalidade das empresas vai ser muito grande. Se não, por questões econômicas, Rafael está bem aqui, para mim, ele está bem aqui à minha esquerda, no meu vídeo, por questões trabalhistas, porque vem muito, como eu falo, problema, porque problema a gente resolve. Agora tem que resolver um problema. Um problema não é fácil de resolver. Joy, uma coisa, eu vi uns números há pouco, que o número de empresas, né, que tem os seus funcionários, carteira assinada aqui em Belém, em torno de 550 mil, e temos uma quantidade de autônomo quase na metade disso, 220 e poucas mil pessoas são autônomos. Então, assim, uma empresa, uma loja, um comércio, um estabelecimento, hoje, em geral, ele fez um plano para trabalhar, colocou álcool gel, deu máscara, fez um esquema, fez no piso as divisões, 1 metro, 2 metros, colocou uma pessoa. Ou seja, esse comércio, para receber o cliente, ele criou uma certa atmosfera, correto? Seja teve porque custo, o governo pediu e teve custo. O autônomo, e principalmente aquele que está ali deliberado, no comércio, que está com a sua banquinha, ele não tem nada disso. Então, a dificuldade vai estar um pouco aí. Enquanto as empresas, né, formais mantiveram o seu plano de contingência, né, com várias posturas, máscara, treinamento, conversa, distância, e tudo mais, há uso de delivery, ou uso de teleatendimento, ou uso de venda em máscara, mas o marketing digital fizeram uma série de coisas. O autônomo não. O autônomo, quando eu digo autônomo não, quer dizer, um pedaço dele talvez seja feito, mas a grande maioria, que é o que vai vender aqui no seu tabuleiro, como acontece no comércio de Belém, esse cara ele não tem esse critério. E aí o que pode acontecer? Nós estamos com a curva, entre aspas, descendente agora, de número de casos, mas se isso de novo tornar a se acumular, a gente pode explodir de novo e ter um novo lockdown. Tá? Então, olha a dificuldade que se tem de trabalhar hoje esse cenário, né? Se por um lado, Joy, você com o seu grupo está fazendo tudo direitinho, máscara, plano de contingência, afastamento, isso, aquilo, outro, o cidadão que está logo na tua frente da tua loja, está com o tabuleiro dele lá, ele está afim de vender alguma coisa para almoçar. Então, eu queria que você comentasse a respeito desse assunto. Foi interessante, eu estava também uma pergunta que já estava. E o que não falta na minha mesa é papel. Eu sou consumidor, eu imprimo. Tudo que vier eletrônico, que tiver mais de 2 páginas, eu imprimo, amigo, porque é fácil de pegar na mão e senão eu teria que agora tirar a tela do Zoom e buscar informação. Então, vamos lá. Número do DIEESE do primeiro trimestre de 2020, janeiro a março.
404 mil empregados no autônomos. E aí, nesses autônomos, é esse público que tu acabaste de falar, que não vai cumprir, não vai tomar essas precauções aí. O álcool em gel que ele diz que tem na mão é falsificado, que a gente sabe que eles não vão investir em cobrar compra. Vão estar com a garrafinha na mão para dizer que estão, né? E são 15 mil trabalhadores familiares, que a gente chama. Ou seja, a população economicamente ativa do nosso estado, da nossa cidade, desculpe, os números são de Belém, são 676 mil pessoas. Então, vamos lá, que esses 28 mil empregadores, e que eu te garanto que eles também não serão os 28 mil que vão cumprir as regras, porque vão dizer que é caro, vão dizer que dá trabalho, por que controlar? Ninguém vem aqui, o governo que tem que fazer isso não sou eu, aquela história toda. Vamos ter um problema. Agora, eu quero dizer para vocês por que nós voltamos a funcionar. Porque nessas 40 horas que nós tivemos de reunião, o prefeito Zenaldo teve um cuidado, e aqui eu quero fazer, eu acho que ele merece esse elogio, independente da minha relação familiar, que vocês sabem que eu tenho com o prefeito, mas eu vi uma pessoa que eu não conhecia, um primo, e uma pessoa que eu não conhecia é a pessoa hoje do nosso prefeito. Nessas 40 horas, ele trouxe Dom Alberto, trouxe o pastor Samuel Cama, trouxe Sindicato dos Ambulantes, dos Feirantes, dos Artesãos, Salão de Beleza, Sindiloja, Federação do Comércio, Associação Comercial, Construção Civil, DIEESE, Sindicato dos Economistas, ou seja, trouxe um universo para discutir com a equipe da prefeitura, principalmente a equipe de saúde da prefeitura, quais, quando e como cada segmento poderia retornar. Então, para que tenha retornado hoje a construção civil e o comércio varejista, foi tomado em conta quantas pessoas passariam a circular em Belém a partir de hoje, se a retaguarda do sistema de saúde municipal, ele não contou com o sistema estadual, poderia absorver. Ou seja, vou dizer, só do comércio varejista, hoje voltaram à atividade em torno de 50 mil pessoas. 9 mil empresas, em torno de 5 mil, são 40 mil empregos, então dá 49, 50 mil pessoas voltaram a circular hoje em Belém. Se não voltaram hoje, até quarta-feira vão voltar, porque as empresas que estavam com contrato suspenso têm 48 horas para chamar o empregado de volta para ele poder retornar. Então, isso foi tudo calculado, isso foi tudo medido para poder que a gente pudesse voltar a funcionar. Então, esse receio teu de que aumente de novo o número de contatos e de óbitos, ele está previsto, mas o risco está calculado. Tá? Como os nossos números caíram muito, mas muito mesmo, é impressionante, nós estamos naquela espiral que começa aqui, vai aqui, nós estamos já aqui, voltando para os números lá do dia 20 de março, 22 de março, está equivalente ao número quando nós tínhamos 5 casos, uma morte, 20 casos, 2 mortes, é assim que nós estamos. Então, esse risco está calculado e por isso que se voltou. Agora, garantir que todo esse pessoal está com a consciência da responsabilidade individual de cada um e que a falta dessa responsabilidade vai acarretar numa questão social maior, isso com certeza não vai acontecer, infelizmente. Nós não temos essa consciência ainda. Dorivan, Dorivan,
Abre o teu microfone aí, meu irmão. Sim, vamos lá, Joy. O que eu queria também que a gente conversasse um pouquinho aqui nesse nosso bate-papo é sobre quais os impactos na nossa economia pelo fechamento e desaceleração do comércio varejista pós-crise. Porque uma hora nós vamos voltar, já estamos voltando, só que desacelerado. E como o Sindiloja, esse comitê que foi formado aí pela prefeitura, como vocês estão vendo esses impactos socioeconômicos na nossa cidade, no nosso estado, como a gente vai lidar com isso daqui para frente? Joia, eu posso aproveitar a pergunta do Dorivan só para fazer um adendo a ela, que eu acho que até mais cedo eu conversei com ele sobre, e foi até meu tema hoje na CBN, porque o comércio lojista ele já estava vindo, ele estava numa recuperação. Antes da pandemia, antes de todos esses problemas, a gente já estava começando a respirar por causa das crises anteriores. E as vendas elas não estavam ainda, tanto que, salvo engano, antes do Carnaval, janeiro não foi um bom mês. Não foi naturalmente não é um bom mês, né? É um mês que, mas esse ano não teve um crescimento tão grande. E aí a pergunta que eu coloquei é o que fazer, mesmo porque tem outro detalhe que é importante lembrar. A abertura do comércio não representa retorno de vendas. Recuperação, né? É só o quê? A formalidade de eu poder ter a oportunidade, né, o mecanismo de vender, que eu não tinha porque estava fechado, simples assim. Então, qual seria, na tua opinião, né, dentro de tudo que tu tens visto, e adendo a pergunta do Dorivan, como o lojista volta a vender? A pergunta mais reta e direta do que essa. Né? Mas como voltar a vender diante, mesmo com as portas abertas, com um público menor, né, nas ruas e sem dinheiro, em tese? Então, como é que cenário ruim, né? Volta? O cenário não é bom agora. Fica a pergunta aí e a provocação. Essa pergunta aí, quem tiver a resposta dela certo, merece R$1 milhão aí. Tá? Eu vou te dizer o que é que está acontecendo, quais são as previsões que a gente tem. Essa previsão foi feita em março ou abril. Se a gente voltasse a plena atividade agora em julho, tá, nós teríamos uma perda de 30% do ano do comércio previsto para o ano. Então, esses 30% já foram embora, porque pegamos aí março, metade de março, abril e maio. Se a gente conseguir recuperar 50% até setembro, a gente consegue 50% do faturamento previsto para o ano. E se a gente conseguir recuperar lá por setembro, a gente vai conseguir realizar em torno de 60% do que estava previsto para o ano. Por quê? Porque, como tu mesmo disseste, o primeiro semestre não é o melhor período para o varejo. O varejo começa a aquecer a partir do Dia dos Pais. Primeiro degrau de recuperação vem no Dia dos Pais, depois nós temos o mês de outubro, dois motivos, nós temos aqui o Dia da Criança e aqui em Belém temos o evento Círio de Nazaré, e aí de novembro, o último trimestre, outubro, novembro e dezembro, e agora com uma grande participação do Black Friday, que Black Friday primeiro, para mim o Black Friday é igualzinho o Halloween, coisa que não é nossa, que não tem a nossa tradição, que nós importamos do americano e que a gente faz mal feito porque não é. Ficou mudo, Joy. Joy, teu som. Ficou mudo. Está sem som, Joy. Porque tu foste falar do Black Friday do americano, o americano cortou a tua internet, Joy.
Desculpa. estão te ouvindo lá. O Parou, FBI tá parou no ligado Black aí. Friday. Na hora que tu ia dizer que não é, ele saiu, vai entrar de novo. Agora quem tá aí, Carlos Edinaldo Davi Silva. Seja Esse, bem-vindo aí, esse, Carlos. esse é o. Dorival, tu conhece o Carlos? O Edinaldo? Sim. Não, né? Boa Rapaz, noite. o cara é o cara, bicho. O cara é o Conheço, cara não. das Não, vendas. não. Botou Eu numa não sou. live semana passada mais de 115 pessoas, cara. Olha só, que sucesso, hein? 115 pessoas. Imagina Legal. uma sala de aula de 115, botou numa live semana passada no Instagram dele e do Valfredo. Muito show. Oh, Só show. para comparar aqui. Enquanto a gente espera o jogo. Aí voltou. Desde ontem eu estou com um problema aqui, o meu microfone. Desde ontem não, desde quarta-feira passada. O meu microfone chega uma hora ele para sozinho. Bem, então o Black Friday, como eu estava falando, é uma excrescência igual o Halloween. O Black Friday vale para o americano, porque é o dia seguinte, depois da quinta-feira do Thanksgiving, que a gente vê o Dia de Ação de Graças, que a gente vê no cinema, aqueles almoços, jantares em família americano. Então, é o único feriadão mesmo americano, porque o resto do comércio funciona normal, mas nessa quinta-feira o americano viaja, vai e tal, e na sexta-feira ele está sem fazer nada na casa dele, porque é um feriadão. As empresas aproveitam para limpar as mercadorias que estão antigas na prateleira, de botar para fora com desconto reais de 20%, de 40%, de 50%, de 60%, de 70%, que é para poder botar o estoque novo para as vendas de Natal. Então, importamos isso aqui para o Brasil. Então, no segundo semestre é que o varejo se recupera. Então, se a gente conseguir chegar em setembro, já em umas condições bem melhores que a de hoje, a gente ainda consegue, com a venda de outubro, de novembro e do Natal, recuperar aí 50%, 55% da previsão que se tinha para o ano de 2020. Lembrando que as pessoas hoje estão sem renda, quem tem salário fixo está mantido esse salário fixo, mas ele, de qualquer maneira, passou a gastar mais com algumas outras coisas. Quem depende da renda, quem é autônomo, está sem renda nenhuma, ou seja, o poder aquisitivo das pessoas caiu e vai cair ainda mais muito. Então, a gente também tem que contar com essa falta de dinheiro, de recurso para consumir os produtos. Por isso que voltar a funcionar o comércio é uma coisa. Voltar as vendas aos índices que estávamos em 17 de março, na minha previsão, só a partir de março do ano que vem, ou seja, mais 9 meses aí pela frente. Sim. Então, esses são os cenários, os impactos que o comitê também está lidando. O comitê que tu participa... Não especificamente. O comitê não vai nesse exercício de economia para frente. É a realidade hoje. Ele está mais preocupado com o índice de possível de contaminação, o risco dessas pessoas e a capacidade de atendimento da rede pública municipal. Vale lembrar que nós tivemos uma sorte grande, porque nesses últimos 2 anos houve uma recuperação do pronto-socorro da 14, reinauguração do pronto-socorro do Guamá, criação do pronto-socorro Dom Vicente Zico, tem mais o Hospital Municipal, que eu não lembro o nome, e 5 UPAs. Imagina, fecha o olho aí, e imagina essa pandemia chegando para nós aqui 2 anos atrás. A loucura que ia ser a nossa cidade. Já foi dessa forma, né? Tu imagina, então. É por isso que nessa tomada do novo, né? Do novo normal, vamos assim chamar, que já foi caracterizado, né? Então, vamos ter que ter cuidados aí com a segurança sanitária, né? Vão ter que continuar, porque a gente nunca sabe, né? A pandemia, ela está aí, ela não acabou, ela não ainda foi... Enquanto não tiver a vacina... Enquanto não tiver a vacina... Então, mesmo funcionando Joyce, no novo normal, esses cuidados sanitários vão ter que ser, assim dizer, atendidos pelas empresas, não é isso? Vamos Exatamente. lá, então. Exato. Joy, deixa eu te fazer uma perguntinha.
hoje virou uma oportunidade, né, diante de tantas coisas, fazer o marketing digital, né? Então, tem muita venda hoje que é feita através de telefone, através de redes sociais. Você acredita que o impacto desse modelo de trabalho hoje no nosso comércio ele é de quanto? 10%? Que ele é hoje considerado para a logística do negócio a colocar isso dentro? Por exemplo, eu trabalho, Joy, com telecomunicações. Nós tem franquias da Oi, trabalhamos com eles, e nessa linha a gente nota que antigamente, quando você ligava no cliente, quando fazia o teleatendimento, o cliente batia logo a linha. Agora não, o cliente já para um pouco mais para pensar, até porque está um pouco mais isolado, né? E isolado precisa de ter internet, precisa de ter uma boa voz, uma boa comunicação para poder gerar. Você acha, então, que na área nossa do comércio, qual é a percepção que você nota de saída para melhorar, para ampliar comercialmente as coisas que estão sendo feitas hoje? É interessante, Vilar, essa tua pergunta, porque eu não vou dizer todo ano, mas de 2 em 2 anos ou a cada 3 anos eu participo em Nova York da NRF, é a National Retail Federation, é o Congresso Mundial de Varejo. Lá, inclusive, a gente marcar para a gente palestrar lá, eu e você, Joy, qualquer ano desse. Pois é interessante, nada mais, nada Rafael, menos que Nova York, pô. Só que lá os palestrantes não ganham cachê, viu? Lá o cara briga para palestrar porque é uma vitrine para ele, entendeu? Então é o seguinte, o estudo que está sendo feito, que está colocando, no Brasil agora, nós antecipamos em 5 anos a entrada, aquilo que estava previsto para o comércio eletrônico, para a integração não só do público usuário, como da quantidade de empresas entrarem no comércio eletrônico, no e-commerce, nós antecipamos em 5 anos com a pandemia. Eu não vou tirar uma de Lula de dizer que a pandemia foi boa, não sei o quê, mas algumas coisas isso veio antecipar. Por exemplo, nós estamos usando essa ferramenta aqui que hoje passou a ser uma coisa comum. O Zoom. Rafael está todo dia aí nas redes sociais, com live, com tudo. Então, antigamente, você tinha medo de usar uma ferramenta, tu não sabias usar, então tu não só aquele pessoal mais novo. Antes da gente entrar no ar, eu e o Dorival a gente estava falando aqui, chamei minha genteada aqui, vem me ajudar aqui, aí compartilhamos, o Rafael entrou. Então, eu sou, como tu és também, nós somos da mesma idade, da geração analógica. Nós somos migrantes para a geração tecnológica, digital. Mas tem assim como nós, da nossa faixa de idade, tinha aquele pessoal que tinha o seu celular, mas tinha medo de comprar no comércio eletrônico, porque não ia dar o código do seu cartão, porque tinha medo disso, medo daquilo, mas que, de repente, aprendeu, até por necessidade, se quisesse pedir alguma coisa, uma comida, um remédio, não podia sair de casa, lockdown, a única coisa é a rede social. E começou a usar. Do outro lado, foi desmistificado para a maioria, muito inclusive das micro e pequenas empresas, utilizando de 2 ferramentas que são até para a maioria de graça, mas que na realidade a gente sabe que não é de graça, alguém está pagando por ela, que é o Facebook e o Instagram, que permitiu que pessoas tirassem foto daquele produto que tem na sua loja, sem muita exigência, porque ninguém está ligando muito para a apresentação do site. No Instagram, basta você botar uma sequência de fotos, as câmeras estão cada vez mais tecnologicamente avançada, então são boas fotografias. Aqui, para mim, no meu painel, embaixo de mim, aqui tem o meu amigo Carlos Edinaldo, o Ed Vendas, que está aqui, que é um usuário grande da tecnologia também, e
está usando muito ela, ele que trabalha no ramo óptico, de repente ficou muito fácil para as empresas oferecerem e muito fácil para as pessoas comprarem. Então, esse calendário foi antecipado. Então, hoje, as empresas que não entrarem naquilo que se chama omnichannel, ou seja, a empresa tem que estar no Facebook, no Instagram, tem que ter Twitter, tem que ter site, tem que ter a loja física, anuncia no site, retira na loja física, ou vai na loja física, vê, é esse que eu quero, compra pelo site. Isso vai mexer muito, e esse ano, se o e-commerce já vinha crescendo a nível de 2 dígitos no Brasil, esse ano, e ficava na faixa do 12%, 15%, 17%, eu não tenho dúvida que esse ano isso vai passar de 20%, se não chegar a 30%, o crescimento do e-commerce no Brasil. Vai crescer porque aumentou a oferta e vai crescer porque aumentou a procura também através de novos usuários que perderam o medo de transitar nas lojas eletrônicas. Perfeito. Isso aí, que o diga Via Varejo, que o diga Magalu da vida e o cara mais rico do mundo hoje, o Jeff Bezos. Hoje, Amazon, né? Hoje eu vi uma matéria que a Magazine Luiza declarou ter possibilidade de passar 2 anos com as suas lojas físicas fechadas e ela aguenta o tranco. Olha só o que é isso, cara. Olha aí. Posso... Agora, quantos Magazine Luiza tem no Brasil? Hein, Jóia? A inovação chegou, né? Quem não se preparou para ela, quem no seu planejamento estratégico ainda estava ali adiando um pouco, teve que flexibilizar esse planejamento estratégico e colocar a inovação na ordem do dia. Porque se hoje você não está no e-commerce, você está fora do mercado. Né? Então, a inovação realmente não vai... Só que tem um detalhe, Dorivan. Oi? Quem não estava preparado, tá? Nesse momento, mesmo entrando amadoristicamente, ele está entrando para o mercado. Porque até então, como era seleto o nível de consumidores, a pessoa que comprava por eletrônico, pelos sites eletrônicos, era muito exigente. Era em tecnologia, era em informação, era em descrição, era disponibilidade da mercadoria, os requisitos e tal. Hoje, amigo, tá para o desespero. Então, está todo mundo entrando. Então, mesmo que você não tenha os sites dos sites, ou tenha uma coisinha no Instagram, você está conseguindo penetrar nesse mercado. Nesse momento, lá na frente, novamente, nós vamos ter uma seleção disso aí. Mas, nesse momento, mesmo ruim, você está entrando. Tá, o Rafael, só um adendo. Rafael e Carlos aí. Primeiros mais velhos. Vai lá, Rafael. Claro. Quem é o mais velho? Mais velho. É ele? É ele. Sou eu. Deixa eu falar. Só um adendo nisso, porque eu tenho estudado bastante sobre isso. Eu já vinha estudando há um tempo, porque fazia cursos presenciais e vim para os cursos online agora, então vou lançar aí produtos online, que tem 3 tipos, né? 3 espécies. E o Jóio está falando exatamente isso, que tem muita gente que não estava se preparando e vai começar de qualquer maneira, como? Usando as redes sociais, que é a primeira delas. Usa a tua própria rede social, teu Facebook, teu Instagram, para fazer o marketplace, que aí a gente vê essas grandes lojas aí, como Magalu, Via Varejo, eles são os tops do Brasil, né? Que vendem e assim, marketplace B2B, né? Direto para o consumidor, e B2C, aquele que é entre fornecedores e entre empresas. Já existe isso. B2B exatamente. E o B2C, exatamente o contrário. B2C com o consumidor, B2B entre empresas. E o e-commerce, que é aí sim, ir para uma loja online, investir para uma loja toda prontinha para vender pela internet. São 3 modelos para que você vá para a internet hoje. As tuas redes sociais, o marketplace, como o Mercado Livre, como essas grandes lojas, e o e-commerce, que é eu montar minha loja
virtual para vender usando os mecanismos, investindo um pouquinho para ter uma plataforma bem estruturada. Posso falar agora? A própria Magalu hoje, que era uma loja virtual, passou a ser um marketplace, né? Porque ela está absorvendo mercadoria de terceiros para ela vender, ganhando uma comissão lá. Rapidinho, só uma observação. Que eu lembrei agora. Eu, por conta disso, até para estudar o contrato do marketplace da Magalu, eu tenho o Magalauria. Eu fiz lá a minha inscrição e se eu quiser eu ganho 5,55% em tudo que eu vender. Mas por que eu fiz isso? Porque eu queria ver como era o processo para que qualquer um faça. Tem até propagandeado na TV sobre isso, né? Então é interessante isso aí. Rafael, eu fiquei tentado a fazer isso. Posso agora? Mas depois eu digo, não, depois vão descobrir que o Joy Colares está vendendo pelo lá. O Joy pode fazer, mas o presidente... Vamos dar oportunidade para o Carlos aí entrar no nosso bate-papo. Vai lá, Carlos. Boa noite, tudo bem? Prazer estar com vocês. Desculpa aí o atraso, é porque hoje o dia foi muito atribulado. Aqui o nome que está aparecendo do senhor que fez a pergunta para o Joy está iPad, né? Eu não sei como é que é o nome dele. Tá? Vilar, Alberto Vilar. Alberto, tudo bem, Alberto? Com relação à tua pergunta, se me permite eu dar um pitaco aqui, o que acontece? Você fez uma pergunta muito interessante, né? As vendas online. Tá? Na realidade, na minha percepção como vendedor, vendas online não acontecem. O que acontece são compras online. Tá? Por quê? Você mesmo citou que você trabalha com uma empresa operadora de telefone, e você tem uma estrutura, quando você ligava para o cliente, ele desligava, e agora, nessa pandemia, ele já te dava mais atenção, porque ele não tinha o que fazer. Então, deixa eu conversar com a operadora aqui. Porque, na realidade, não é vendas online, né? É compras online. Você vai colocar o seu produto lá, você vai expor na prateleira, na nuvem, e o cliente vai ver. Você pode mandar quantos e-mails você recebe por dia te oferecendo produtos? Quantos e-mails você abre abrindo produtos? Né? O que acontece com a relação hoje? Eu estava assistindo o programa do Silvio Santos, domingo à noite, e eu não sei se vocês já compraram uma telecena via aplicativo. Vocês sabiam que existe a telecena via aplicativo? Alguém já comprou uma telecena via aplicativo? Me responda. Vocês sabiam que tem a telecena via aplicativo e procede da mesma maneira, né? Você vai lá e passa o dedinho lá e você raspa, pode ganhar um carro, pode ganhar 20 mil, pode ganhar 50 mil. Quer dizer, essa é uma plataforma que foi criada para as pessoas comprarem a telecena. Tá? E a venda vai acontecer na divulgação, no ponto de venda, tá? na propaganda que vai acontecer do mercado, né? O Joy, ele tem o hábito de falar que a gente já está na faixa dos 6.0, 6.2, e somos da geração anterior, mas eu não me considero, eu me considero da geração FY, tá? Que é a geração Forever Younger, né? Então, eu procuro estar sempre antenado, eu procuro estar sempre preparado para ouvir essas perguntas e tentar responder da melhor forma possível. Tá? Outra coisa, Joy, você está esquecendo de um detalhe muito importante, amigo. Muito importante. Tudo bem, dinheiro, as pessoas estão sem emprego, as pessoas precisam de renda, diminuiu a renda, mas, de qualquer sorte, o governo está, de alguma forma, despejando dinheiro no mercado. Seja via doação, seja via emergencial, pagamento de empregada doméstica, tá? Financiamento barato, uma série de vantagens. E esse consumo está reprimindo. Tá? Eu estou vendo aqui, eu estou falando especificamente no meu mercado, eu estou vendo aqui 6 imagens na minha tela, eu não consigo ver todo mundo, não sei porquê. Tá? Eu estou no computador, eu não estou no celular. Tá? Dessas 6, estou falando especificamente do meu mercado. 4 pessoas usam óculos. Tá? Provavelmente o Lauria, por ser mais velho do que eu um pouquinho, ele vai precisar usar óculos daqui a pouco. O cotovelo dele já está ficando curto. Isso aí eu já uso. Condição sine qua non de todo ser humano. Eu fiz a cirurgia, por isso que eu não uso hoje. Mas tu tivesse miopia, né? Então, reduziu, mas em algum momento tu vai precisar usar por causa da presbiopia. Então, esse consumo está reprimindo.
Tá? Hoje, por exemplo, algum dia atrás, a gente conversando, eu e o Rafael, sobre vender, e ele quer como a pergunta que ele fez para o Joel, ele quer uma resposta milagrosa. E não existe uma resposta milagrosa. Tá? A resposta milagrosa é a gente fazer alguma coisa. E isso tem que fazer. Ele disse assim mesmo para mim, ninguém acorda com a intenção de comprar um curso, um treinamento. Pô, mas ele tinha, há 15 minutos anteriormente, ele tinha falado que investiu R$ 3.800 num curso que ele fez. Quer dizer, tem gente, sim, que está querendo comprar alguma coisa. Eu tenho uma frase que eu acho que essa frase foi eu que criei. Eu nunca tem que encontrar essa pessoa, né? Exato. Alguém está precisando comprar, alguém precisa comprar alguma coisa em algum lugar. O que nós temos que fazer é encontrar essa pessoa. Eu tenho um sobrinho que ele tem uma empresa de embalde. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Quem conhece embalde? O Rafael talvez, né? Joy, conhece embalde? Já ouviu falar em embalde? Ninguém ouviu falar de embalde, uma coisa nova. Olha aí da geração FY. A empresa de embalde, ela é uma empresa especializada em, por exemplo, eu vou na internet, aí eu pergunto, o Rafael Lauria, ele buscou lá um curso de formação de 8Ps, tá? Ele fez uma pesquisa no Google, ok? Então tá. Se o Rafael Lauria está no mailing de cliente do Macleito, que é o meu sobrinho que tem a empresa da Torque Digital, tá? E aí ele já manda um e-mail, tem um robô que ele manda um e-mail lá, e diz assim, olha, Rafael, eu tenho o curso que você está procurando. Coloque aqui o seu celular e o seu e-mail. E a partir daí, as pessoas começam a fazer um cadastro. E aí a empresa de curso vai massificar e mandar a informação para esse cliente. Então, isso é vender, né? Online. Isso está acontecendo. Ele deu como exemplo um cliente dele lá de Rondônia. Tá? O cliente entrou em contato com ele para fazer um processo. Era a empresa de São Paulo, tá? Fazer um processo, um contrato para ele começar a divulgar a empresa dele. E ele divulgou para o e-mail de cliente dele, e esse cliente lá em Rondônia. O cara investiu para esse processo acontecer R$ 1,26. A primeira venda que ele fez para o cliente em Rondônia, ele vendeu R$26 mil. Essa é uma nova forma de vender. É isso que eu digo. Tem que fazer alguma coisa. O que a gente tem que começar inovação, né? Tecnologia. Inovação. Tecnologia. Procurar novos caminhos. Então, anote aí. Esse é um termo novo, é um neologismo, embalde. Procure as empresas de embalde no Brasil, tem muitas empresas, tá? E já procurem fazer o contato, porque existe grande... Ele deu outro exemplo com relação à questão das redes sociais, né? Ele deu outro exemplo que um cliente dele que vende baterias ligou para ele e disse, cara, é o seguinte, eu ouvi que você faz esse trabalho de fomentação de vendas via online e eu queria conversar com você. Cara, tem um cara que abriu uma lojinha aqui na minha frente há 2 anos atrás e ele me falou que ele vende 400 baterias por mês e eu só consigo vender 60. Por quê? Aí ele foi fazer análise e tal, né? O cara tinha Instagram, Facebook, um canal no YouTube, né? Colocava vídeo de baterias com defeito, o que acontecia, né? E isso fez com que fomentasse a venda dele. Então, não é muito difícil, não. A primeira vez que eu vi na minha vida alguém pagar uma conta pela internet foi em 1998. 1998. Tá? Eu trabalhava como representante de uma empresa que vendia câmeras fotográficas e eu nem lembro mais desse rapaz. E esse rapaz, ele tinha uma loja, a Kilt, lá no shopping, na época, aí, Iguatemi. Eu não lembro o nome dele. Acho que era Sérgio. E ele gostava muito de fotografia, ele me procurou para comprar uma câmera, especificamente para o uso dele. E eu fui visitá-lo. E ele disse, poxa, me dá 1 minuto aí que eu vou pagar uma conta. E aí ele começou a pagar. Eu ouvi o barulhinho lá da conexão. Era via telefone ainda, né? Aí eu disse para ele, Sérgio, não é perigoso tu pagar pela internet? Ele disse, não, olha, eu não sei se é. A única coisa que eu sei é que o banco é responsável por isso. E outra coisa, eu vou mandar meu funcionário, é um título de R$ 4.000. Eu for sacar esse dinheiro, que eu não tenho como pagar no banco, ele vai lá no outro banco, ele corre o risco de ser assaltado do mesmo jeito.
A partir daí, meu amigo, eu não deixei mais de usar tecnologia para efetuar pagamento. E o Bradesco, que é o banco que eu tenho conta há muito tempo, eu não tenho procuração nem vou fazer propaganda, tá? Sempre foi o mais que, assim, de ponta em termos de tecnologia. E eu comecei a fazer isso. Quer dizer, é só uma questão de você perder o medo, né? Então, eu vi ontem, fiquei apaixonado e já comprei a Telecena pelo aplicativo. E Carlos, eu me permita te parabenizar pelo teu comentário. Eu acho que o que também, Colares, falta agora é nós, na área de comércio, começarmos a fazer a devida profissionalização disso, começarmos a fazer os treinamentos, porque eu tenho equipe que vende... Treinamento com os colaboradores, que faz a venda, principalmente, né, Carlos? eu tenho equipe que vende rede social e tudo mais, mas quando o cliente está na frente dele, eu noto, ele é diferente, ele não é vendedor, ele é um cidadão que opera a rede social. Então, estou contigo, ele não é um vendedor, ele tem um comprador que encontra ele, eles conseguem se encontrar. Exatamente. Um provoca o outro, mas ele não é vendedor. Então, eu acho que a maior angústia, Joy, nossa, Dorivan, Lauria, é a gente ter um vendedor. Quando você encontra o vendedor, você fala assim, nossa, está feito o feijão. Vai só. Porque o pessoal que trabalha em rede social, muitas vezes está aqui atrás, tem resultado, mas na hora que você coloca o cliente na frente dele, ele não consegue, não tem liga. Eu já vi isso, eu trabalho com isso. E eu queria te perguntar, Joy, e aí, Carlos, também você pode contribuir, com essa questão do porta a porta. Tem agora até o porta a porta digital, que você falou do Magalu, né? Que o Lauria falou que já está... Como é que é, Lauria? O teu... Magalauria, garoto. Magalauria. É o porta a porta digital. Olha, nós temos porta a porta e tem resultado, viu? O porta a porta tem resultado. Então, forma e conteúdo, Alberto. Pois é. Então, assim, eu vendedor de forma e conteúdo. Vender porque é vendedor e também na forma agora, porque tem que usar a tecnologia. A tecnologia. Perfeito, Lauria. Você, como sempre, nos ajudando. Então, assim, eu noto, para finalizar esse assunto, que nós temos que nos reinventar. Se nós estamos isolados, é para aprender cada vez mais como é que vai ser o dia seguinte. Não tem como ficar isolado, inclusive de conhecimento, isolado, inclusive, de relações. Buscar a profissionalização mesmo, né? Em todos os ramos. Em todas as vertentes. Era isso. Eu queria... Carlos Edinaldo, Ed Vendas, coloca aí no chat esse teu e-bond aí, que tem... Rafael já fez uma contribuição no chat, eu também já fiz aquelas 4 grandes preocupações. Coloca aí do lado essa dica que você deu aí para a gente. Essa questão do vendedor porta a porta, esse marketing de rede, uma vez, eu lembro assim, nada disso, a gente só está empregando a tecnologia, né? Porque eu lembro quando a CDL homenageou o seu Rodrigues, o pai do dono do Líder, o pai do pessoal do Líder, aí, o pai do seu Oscar, eu não lembro exatamente, seu Jerônimo, como comerciante do ano, lojista do ano. Foi logo que o Líder abriu e eles tinham lá o Magazin, que é o Magazin do Líder, do Castanheira, é o único Magazin que é afiliado ao Cindy Loja, porque os outros, como estão no mesmo endereço do supermercado, então a categoria que prevalece é a categoria de supermercadista e não de magazine. Eu estou doido para que a venda do Magazin aumente mais ainda, que é para verem por Cindy Loja. Ao contrário, trocar isso aí. E eu disse assim, o que era? Eu fiz o meu discurso, eu era presidente do Cindy Loja, o que era a venda do mascate, que eram porque o Líder começou... Eu não estou lembrando do nome agora, que a gente chama daquelas canoas que eles iam de município em município. Tem um termo que eu não estou lembrando. Do que... Regatão. Regatão e Regatão. O que era o regatão, que não era as lojas itinerantes, as lojas virtuais, que cada dia estava num momento, ou seja, não tinha um ponto fixo. O que seria o marketing de rede hoje se não fosse a tecnologia?
Desde que eu ouvi falar em Amway, e aí já vão alguns anos aqui, que a primeira dessa marketing de rede foi a Amway, que não deu certo no Brasil, porque o nível de produtos que ela vendia na época eram produtos caríssimos, não estava ao alcance da população brasileira, diferente aí agora dessa Rinode, que Rinode todo mundo pode comprar, a Amway não era todo mundo que comprava. Então, imagina fazer esse sistema que hoje a Magalu está usando para pagar o Rafael aí, se alguém comprar por ele, numa caderneta. Eu dividi a comissão, como é o sistema da Rinode, como é o sistema de marketing de rede, se tu não tivesse hoje uma ferramenta tecnológica altamente com um logaritmo aí difícil e caro de se fazer. Não dá. Então, o marketing de rede, a venda porta a porta, que é essa, na minha opinião, a marketing de rede é a venda porta a porta com outro nome, ela continua convivendo nos dois estágios, porque tu ainda vê pela periferia aqueles bois sem rabo, como a gente chama, o cara empurrando aqueles carrinhos, e tem espelho, tem tapete, tem ventilador, tem um bocado dos prestamistas, que o cara vai e o pagamento é na diária, ou então semanal. O cara tem uma banca na feira, o cara sabe que ele está lá e vai lá, vende um tapete, você vai pagar em 20 semanas. Toda semana o cara vai lá. Na caderneta, viu, Joy? E é na caderneta ainda. Ele não tem ainda nenhum... Na caderneta. Né? Exato. Mas... aplicando até a tecnologia, nós temos a Rinode, temos a Amway, temos o Herbalife, que continua também no sistema aí de porta a porta. Então, tudo começou assim, né? E acho que esse esquema de vendedor, como o Carlos Edinaldo falou, vendedor é uma profissão fascinante, cara. Papai dizia que se ser comerciante fosse só comprar e vender, era o melhor negócio do mundo. Acontece que não é só isso, ser comerciante. Tem pelo menos aquelas 4 grandes preocupações que eu botei aqui no início da nossa conversa. Mas vender é um ato muito legal. Você convencer alguém de te comprar e esse alguém te comprar é muito bom. É muito bom. É uma satisfação. Fantástico. Muito bom. Acho Legal. que essas experiências de venda hoje elas estão facilitadas pela tecnologia, mas ainda é muito daquele contato. Por isso que Carlos Edinaldo sabe disso. O representante comercial que quando veio a internet, a web, agora o representante comercial vai acabar. Não vai acabar, porque nós ainda estamos falando. Estamos falando ainda do contato humano. Profissionalização, agora, a gente é o contato, é a argumentação. O papai dizia, uma das outras coisas que o papai dizia, Edinaldo, essa aí eu acho que tu nunca escutaste. Ele dizia o seguinte: nunca deixe vendedor esperando em sala de espera, porque no dia que esse vendedor tiver uma promoção e que essa promoção for para um ou poucos clientes, o último que ele vai pensar em ir é aquele que deixa ele esperando na sala de espera. Vendedor chegou, atenda e logo, na hora. Só se você estiver fazendo uma coisa que não dê para parar. Mas se não, atenda vendedor, porque na hora que precisar, o primeiro que ele vai procurar somos nós na colagem. Se você não puder atendê-lo, diga para ele que você não pode atendê-lo. Pronto. O que acontece é o seguinte: o comerciante ele não entende que o negócio dele é uma laje, tá? É uma laje normal, e que tem 2 estruturas que mantêm o negócio dele. A primeira, a mais importante dentro do que as pessoas falam, é o cliente. Tá? E a segunda é o fornecedor. Se uma dessas 2 estruturas ruírem, o negócio dele vai de cabeça abaixo. Vai mal, né? Então, eu tinha um cliente, o Orlando da Fotofilme, ele dizia assim: nunca deixe um homem de vendas esperar, nunca. Eu acho que ele deve ter ouvido essa frase do teu pai, com certeza. Ele dizia assim: nunca deixe um homem de vendas esperar. E aí ele dizia assim: olha, eu não vou poder te atender, vai embora. Simples, faça isso. Faça isso que você vai ter o melhor vendedor do seu lado, sempre. Sempre. Amigos,
esse nosso bate-papo está realmente muito interessante, né? Espetacular. Mas a gente tem um horáriozinho aí avançado. Só para vocês terem ideia, a gente já está 1h30 aqui conversando. Mas eu Olha que tenho para maravilha. fechar uma última pergunta aí para o Joy, né? Passou rápido. Que é, Joy, sobre a retomada, né? O que o lojista, o empresário tem que fazer? Como planejar e agir na retomada da crise? Quais as dicas? Pela sua experiência, vasta experiência, né? Como planejar e agir na retomada aí da crise? A primeira dica é a atuação espartana, cortar todo tipo de supérfluo que a sua atividade suportava, né? Nós não temos hoje uma demanda de clientes. Esses poucos clientes que estão aí também estão sem recursos, sem renda. Dados da Federação do Comércio, nós estamos com 60% das pessoas endividadas e quase 70% das pessoas inadimplentes. Há uma pequena diferença nessas duas figuras aí. Você compra um carro em 36 parcelas, você tem uma dívida. Se no decorrer do pagamento das parcelas você passar a atrasá-las, você fica inadimplente. Então, dívida não é problema. O problema é inadimplência. Só que, por causa dessa recuperação que nós falamos do comércio agora, que no ano de 2018 nós ainda vamos reservar um lugar na história para o presidente Temer. Ao pouco tempo que ele passou como presidente, ele fez algumas reestruturações na organização brasileira bem significativas. Nós organizamos a recuperação e agora no ministro Guedes, no ano de 2019, nós tivemos muito dinheiro colocado em circulação. FGTS. O som, João. Seu som foi novamente. Eu vou usar agora aqui. Vou usar aqui, espera aí. Então, nós tivemos um consumo, e esse consumo estava em recuperação. Só que agora, esse consumidor ele não está com essa receita, a renda dele está baixa, então, os poucos clientes que tem, eles estão com pouca receita. Então, o empresário tem que ver esse ponto também. E tentar manter e aí fazer uma seleção, porque às vezes a gente vê que tem muito empresário que reclama da sua equipe de trabalho. Esse fulano não merece, esse cara só me dá trabalho. Ora, quem é o grande responsável por estar pagando salário para quem não merece? É você mesmo. Então, selecionar a tua equipe de trabalho, ficar com aqueles que efetivamente te dão produção para que você possa retomar. Negociar com fornecedores, lembrando que o fornecedor, muitos deles estão na mesma situação sua, e negociar de todos os jeitos com fornecedores, reduzir, enxugar, não será vergonha nenhuma quem tem 5, 6, 7 lojas, fechar 2 e vir para 5, 4, começar de novo, devagar, com calma, usar as ferramentas tecnológicas. Quem ainda não usou tem que usar, porque é um diminuidor de custo considerável. Você pega aí, emprega uma pessoa aí que conhece tecnologia, tem muita rapaziada, garotada aí que está ávida para fazer alguma coisa, por trabalhar. Vamos buscar esse pessoal e botar eles para a tecnologia dentro da tua empresa. Então, acho que essa retomada ela vai ser longa, não há ainda um fim do túnel aí com relação da contaminação. Eu coloquei para vocês que o número de contaminados em Belém estava caindo, mas a gente sabe que no interior está crescendo de forma exponencial.
Tem municípios como Cametá, por exemplo, minha mulher é de Cametá, então meu sogro e minha sogra estão em Cametá. Lá a coisa está feia. Já morreram 60. Num município pequeno como esse, é muita coisa. Toda hora você olhar, quem morar perto do aeroporto está vendo aí passar helicópteros e aviões trazendo pacientes para serem tratados em Belém. Então, deve haver. Esse paciente ele traz um familiar, traz um acompanhante e vai trazer o vírus de novo para cá. Então, não temos uma perspectiva de fim dessa contaminação. Enquanto a vacina não estiver aí, nós não vamos dormir tranquilos. Então, vai ser lento e gradual. Economia, cortar qualquer tipo de investimento que não tenha uma rentabilidade altíssima. Esses são os conselhos que a gente recomenda para que essa retomada seja lenta. Não vai ser feio nada você diminuir um pouco, voltar atrás. Vamos começar tudo de novo, mas vamos começar com o pé no chão. Perfeito. Realmente, né, a contabilidade do custo vai ter que estar na ordem do dia agora, né? Os contadores aí, os parceiros contadores, né? Que eu também sou contador. Né, tem que estar na ordem do dia, porque cortar custo para enfrentar a crise realmente é um negócio bem interessante de se fazer. Né? Bem, amigos, estamos chegando ao fim. Alguém quer mais se pronunciar, quer colocar mais alguma questão, fazer alguma pergunta? Só parabenizar o Joy aí. O Joy tem sido muito atuante, tem subsidiado a gente muito no movimento logista. Amanhã tu vais falar, Joy, sobre... se é a hora de abrir, né? Vai ter uma live amanhã, né? Também se é a hora de abrir o comércio ou não, né? Mas parabéns, Joy. A gente tem aprendido muito com você aí e você tem sido realmente bem atuante. Eu lamento, a gente divulgou essa live, essa reunião num grupo de diretores lojistas, de dirigentes lojistas da federação, e eu esperava encontrar pelo menos um presidente de cada entidade aqui. É importante. É um lamento que eu faço. Eu queria lojista, viu, Rafael? Eu divulguei no shopping lá, tem 2 lojistas aqui de lá, mas não, e a gente percebe que 200. A gente percebe a ausência de muitas entidades, de muita gente. Né? Inclusive nas reuniões aí com o prefeito, nas reuniões, a gente sabe, eu não vou citar nomes aqui, né, Joy? Mas tem uns caras que era para estar na linha de frente e os caras estão apagados no momento que mais o lojista precisa agora. E o Joy está de parabéns aí, porque é um cara que realmente tem se mostrado atuante e incansável. Parabéns, Joy. Eu só tenho também uma pena que eu só entrei aqui meia hora, 40 minutos atrasado, né, e não participei desde o início. E eu também vejo aí a atuação do Joy muito efetivamente, muito efusivamente também, com a vontade de fazer acontecer. E, Rafael, quando você divulga assim na coisa, é porque a venda não está sendo bem feita. Vamos vender melhor. Passe para mim. Totalmente de acordo, totalmente, professor. Você tem 100% de razão. Não está vendendo bem. É isso mesmo. Eu prefiro acreditar que o lojista está preocupado. Hoje passou o dia querendo arrumar a sua loja. E hoje é um dia, né? Eu acredito nisso. De vencer e de fazer alguma coisa pelo desespero que nós estamos aí. Mas não é problema. Joy, eu queria muito também te falar desse momento muito interessante, mas antes um pouquinho, viu, Dorivan, te parabenizar. Esse grupo que foi formado do Conecta Pará, Conecta de Venda, acho que está dando chance para muita gente, para a gente poder interagir. Eu, por exemplo, estou fazendo uns 4 cursos com várias pessoas, e com a Carol, nacional, inclusive, né? Nível nacional, sendo com a Paula. Eu fiquei surpreso que é o Conecta, eu não conheço esse. Paula Miranda. Pois é. Então entre lá no nosso Miranda, faço com a Paula, Edinaldo, fantástico, Edinaldo. Conecta, muito top. Parabéns, eu até perguntei pelo WhatsApp do Joy como é que eu passaria, como é que eu chegaria na. O Dorivan, rapidinho. O Dorivan que é o chefe do processo. Ele está com a chave do cofre, o Dorivan. Mas aí, Joy, voltando para você. Eu até passei o contato para o Joy. Disse, como é que eu entro na reunião? Aí eu fui lá, como eu sou da geração FY, né? Fui pesquisando, até que eu cheguei. Olha só. E aí, Joy, só para finalizar, amigo, deixar para você, viu, Joy? Esse meu agradecimento também, e fazer um registro aqui que eu acho que é importante do que você falou lá atrás.
o prefeito. Eu acho que nós temos que, com muita isenção, dar os parabéns a ele pela maneira como ele formou esse grupo agora para decidir as coisas. Um pouco diferente do como foi feito com o governador. Como não está em jogo aqui se falar de um gesto ou de outro, mas eu acho que é muito importante que a gente tenha isso das nossas autoridades, porque o que se decide lá acaba gradativamente caindo aqui embaixo nos outros setores, indústria, comércio, e eu acho que, na medida em que essas preocupações estão colocadas e houve esse corre-corre para abrir tudo hoje, shopping, já pensou, Dorivan? Abrir o shopping como? Não teria como tem que ter um prazo para ter conversado, tem que ter porque não tem mercadoria, principalmente a praça de alimentação, mas assim, eu acho que o que é importante, a gente está tendo a oportunidade de conversar sobre esse assunto e ouvir, Joia, a sua vasta experiência. Você é um cara que tem muita experiência e de tudo que você falou aí, eu fiz umas 20 anotações e eu sei que você não vai me cobrar por isso. Se fosse o Lauria ou o Carlos, né? Esse não. Iria me cobrar. Mas eu não estou isento de pagar, não. Mas essa que você deu de graça, essa eu anotei aqui e vou levar para sempre. Dorivan, obrigado, meu irmão, também. Um abraço para vocês aí. Obrigado também aí, Alberto. Assim, rapidamente para explicar o projeto Conecta, é um projeto da Abrap Coach, né, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Coaching. Aí criou o programa Conecta, que ele existe em todos os estados hoje já, né? Então, nós aqui somos responsáveis por exatamente essa atividade do bate-papo, onde nós trazemos pessoas com experiência, né, para passar conhecimento, para a gente poder evoluir. E o mais interessante de tudo, que apesar de ser criado pela nossa associação de coach, mas ele não é exclusivo para coach, tá? Então, mesmo uma pessoa não sendo um profissional da área de coach, pode participar do Conecta, entendeu? Basta entrar lá no link, né? E no nosso caso aqui, entrar no Conecta Pará. Mas vai assistir, vai participar de todos os cursos, mentorias a nível nacionais que nós estamos desenvolvendo. Inclusive, Edinaldo, tem uma mentoria da Paula Miranda dentro do nosso programa de vendas. Sensacional, amanhã, viu? Muitas dicas boas e coisas ali muito legal. E então o Projeto Conecta realmente é uma realidade. E eu me surpreendi hoje, né? Quando eu convidei o Joia Colares para fazer parte do nosso bate-papo de hoje, eu pensei até que a gente ia ter um pouco de dificuldade de conduzir, de levar, né? Porque é um assunto que às vezes a gente associativismo, né? O presidente de Cindy Loja, o cara arrojado, mas pô, fluiu tão legal, né? A gente falou de tantas coisas boas aqui, de inovação, de dica, de como o empresário tem que se portar, de financiamento, né? E, então, eu estou muito feliz, entendeu? Por estar realizando esse trabalho e espero que ele continue mesmo depois da pandemia, mesmo depois da crise, porque isso aqui é um aprendizado, né? E eu queria fechar aí o nosso bate-papo de hoje justamente, Joia, para te dizer também para a gente o que ficou de aprendizado, né? O que está ficando de aprendizado dessa crise toda de pandemia, né? E dar o seu recado final aí. Eu quero agradecer imensamente, tá, o seu tempo, a sua dedicação, a sua atenção, como você recebeu a gente. Você é um gentleman, né? Eu gosto muito de estar participando realmente das nossas atividades. Eu sou um fervoroso defensor do associativismo também, por isso que eu já estou na Abrap Coach Nacional, aqui eu faço parte do sindicato aqui de Ananindeua, eu faço parte da CP, aonde me convido para me contribuir, lá eu estou, porque eu acho que a nossa missão também é servir, né, com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, aonde a gente pode propagar o conhecimento, pode contar comigo, que também estarei lá. Então, Joy, para encerrar aí, o que a gente tira de aprendizado disso tudo aí, dessa crise aí de pandemia, para levar para o nosso futuro aí, para os nossos netos, para os nossos filhos. E para nossas empresas, principalmente, né? Eu vou enfocar dois pontos. Primeiro é a questão do sindicato. As pessoas reconhecerem, o sindicato foi muito bombardeado em julho de 2018, quando teve a reforma trabalhista. Nós sofremos bastante
por uma questão de má condução do sistema lá de cima da CNC, os sindicatos foram quase que tornados insignificantes, quando, na verdade, temos um papel muito importante, que é a representatividade legal e esse tratamento que temos com esse relacionamento com os nossos funcionários. Muitas das coisas só estão acontecendo aí, horário, funcionamento, redução de contrato, tudo isso por causa das ações dos sindicatos. Então, o associativismo, hoje o papel do sindicato ele não é mais só a representação trabalhista e legal, mas ele é um prestador de serviço. Nós, em nível de Sindilojas, nós lançamos um guia do lojista, guia prático do lojista e do consultador, que, infelizmente, voltou agora? Voltou. Infelizmente, esse nosso guia do lojista foi lançado no dia 17 de março, mas é uma ferramenta muito boa, onde a gente mostra a prestação de serviço do sindicato. Então, como lição da pandemia, é a atuação do sindicato. Aqueles sindicatos que efetivamente atuam e estão preocupados com seus representados. O segundo é um conselho que a minha mãe sempre me dizia: economize, você nunca sabe quando vai precisar, nunca sabe o que vem pela frente, nunca sabe as surpresas que o mundo pode colocar. Então, aquelas pessoas que efetivamente não tinham uma reserva, não tinham uma preocupação menor de que não consumir tudo que ganha e deixar uma reserva, estão passando por situações complicadas. A gente sabe que nem todo mundo pode fazer esse tipo de prevenção, mas aqueles que podiam e não fizeram estão sofrendo bastante. Eu acho que isso é outra situação. Nós nunca tínhamos passado por uma situação de guerra, e quem já viveu guerra sabe das dificuldades que se passa. Por isso que o europeu pode tirar isso mais de letra, porque os países da Europa são países híbridos. E nós, aqui na América do Sul, somos o país do carnaval. Mas, como já dizia, atribuem essa frase ao Arnaldo Jabbour, eu não sei se é dele. A vida nos Estados Unidos é... Som, Joy. Som de novo, Joy. Som, Joy. Repete aí para nós. Parou na vida dos Estados Unidos. Isso. Essa frase que é atribuída... Repete a frase que cortou. Repete a frase que cortou. A vida é boa nos Estados Unidos. O que tem? Essa frase, eu não sei, atribuem ela ao Arnaldo Jabbour, mas eu não sei exatamente se a frase é dele. Mas não importando o autor, a contribuição, o conteúdo da frase é bom. A vida nos Estados Unidos é boa, mas é uma merda. Porra, na hora que eu falar. Volta aí, parou no merda, parou na merda. A frase é a seguinte: a vida nos Estados Unidos é boa, mas é uma merda. Eu que o digo, eu já vivi lá. Volta, Joy. Liga de novo isso que eu não estou te ouvindo. Continua, Edinaldo, continua. Não, a frase... Já falou a frase. A sequência eu não sei da frase. Continua o teu raciocínio aí agora. Vou repetir. A vida nos Estados Unidos é boa, mas é uma merda. A vida no Brasil é uma merda, cara, mas é boa. É boa, então, é isso aí. Vamos continuar fazendo o Brasil ser vida boa. Pós-pandemia, mas vamos continuar a viver nesse Brasil aí. Nós acreditamos no Pará, a estrela que brilha lá em cima, e Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Perfeito, Joy. Boa noite, prazer em falar com você. Deixa eu participar de uma outra reunião do CORE agora. Boa noite, tchau. Boa noite para todos e muito obrigado a todos que estão presentes aqui no nosso bate-papo. Tchau. E muito obrigado, Joy, de coração. Forte abraço. Falou, tchau. Abração.